minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, agora com o tema pagar para desaparecer. Hoje que a gente tem aqui em Natal 28 graus, sensação térmica, se você está aí na luz do sol, 29 graus, se você está à sombra, 28 graus, porque temos ventos de 24 km por hora, com rajadas de 31 km por hora. Os ventos estão chegando ao normal aqui da nossa Cidade do Sol. Bom, então esse tema, pagar para desaparecer, muito motivado por uma reportagem da BBC News, que foi reproduzida pela Folha de São Paulo nessa semana. O título da reportagem em português é As Empresas do Japão que Ajudam Pessoas a Desaparecer, feito por Brian Lufkin. E a gente vê que em todo mundo, claro, há aquelas pessoas que decidem desaparecer sem deixar rastro algum. Tem pelo menos essa vontade, né? Abandonando casa, emprego, família para começar outra vida em outro lugar. Mas é sem deixar rastro nenhum mesmo, né? Nem assim, eu vou deixar essa vida aqui e vou para outro canto. Não entra em contato com ninguém, nada. E isso é comum, por incrível que pareça, em todo lugar do mundo. Mas é claro que no Japão é um pouquinho mais. E é tanto que lá há um termo específico para essas pessoas, né? Essas pessoas que desaparecem, né? De uma hora para outra, elas são conhecidas pelo termo Juhatsu, né? E o Juhatsu significa evaporação. Então, como se o povo desaparecesse, evaporasse no ar. E a reportagem lá, então, da BBC News, reproduzida pela Folha, né? Trouxe algumas pessoas para falar a respeito disso. Claro que sob o benefício do anonimato, que se elas desapareceram ou fazem outras pessoas desaparecerem, elas não querem ter o seu negócio revelado, né? Então, um exemplo é Sugimoto, que só revelou o sobrenome, que é bastante comum. O primeiro nome ele preferiu ocultar. Ele tem 42 anos, ele disse o seguinte, abre aspas: fiquei farto das relações humanas. Peguei uma mala e desapareci. Eu simplesmente fugi. Pronto, olha só que coisa, né? Não deu notícia mais a ninguém. Segundo ele lá, a angústia, né, que surgiu para ele foi por ter que tocar o famoso negócio local de sua família. Todo mundo na cidade conhecia esse negócio e a família era conhecida por esse negócio. E ele então se sentiu angustiado por ter que assumir esse negócio. Deixou a cidade para sempre, sem dizer a ninguém para onde estava indo, né? Nem se despedir, nem nada. A motivação, então, para esse tipo de coisa ainda inclui, além disso, né, de você estar com angústia por ter que assumir um novo papel, dívidas inevitáveis, né, casamento sem amor. Eu acho o fim do mundo, né, você ter que desaparecer porque está num casamento sem amor. É melhor se divorciar, né, mas só que no Japão há algo diferente, né? Além de ter esse povo que desaparece, existe um mercado que explora esse sentimento de fuga. Há empresas, então, que ajudam essas pessoas a desaparecerem, retirando-as discretamente de suas vidas, fornecendo hospedagem em locais distantes. E essa operação, ela é tão secreta, né? Ela tem uma natureza assim tão secreta que ela é denominada mudança noturna. Então, são as empresas de mudança noturna que existem no Japão. E tem a exceção aqui, uma pessoa que tem um nome realmente revelado, que é fundador de uma dessas empresas de mudança noturna. Essa empresa foi fundada ainda na década de 1990, quando a bolha econômica estourou no Japão, que é Sho Hattori. E ele diz, né, que, aspas, normalmente os motivos para a mudança costumam ser positivos. A gente imagina que a gente com depressão, que não sei o que, não. Como ir para a universidade, conseguir um emprego, um novo emprego ou um casamento. Mas também há mudanças tristes, quando o motivo é ter desistido da faculdade, perder o emprego, ou quando você quer fugir de alguém que o persegue. Então, esse é o mercado aí que essas empresas, então, de mudança noturna trabalham. Quando ele criou a empresa, né, Sho achava que o principal motivo das vidas problemáticas era a ruína financeira. As pessoas estariam fugindo de suas dívidas, então. Mas aí ele descobriu que havia mesmo outros motivos sociais, que foi o que me chamou a atenção também para isso. E ele diz literalmente aqui, o que fizemos foi ajudar as pessoas a começar uma segunda vida. Sim, e como eu disse que acho estranhíssimo, né? Você tá num casamento sem amor e você simplesmente desaparecer.
me pareceria muito mais fácil, me parece muito mais fácil você simplesmente se divorciar, né? Só que as taxas de divórcio lá no Japão, elas são muito baixas. E as pessoas decidiram, então, que era mais fácil abandonar os seus pares, né? Fugirem, desaparecerem, pronto, acabou, do que passar por procedimentos de divórcio que são muito complexos. Isso é uma das coisas, inclusive, que eu acho... O Brasil vem melhorando, por exemplo. Houve um tempo que as pessoas, para quem é muito novo, não sabe disso, houve um tempo que era proibido se divorciar, né? O casamento só acabava pela morte. Não tinha outra forma de acabar o casamento. O máximo que se fazia era se desquitar, um termo horrível. Que era você ser permitido, assim, abandonar a casa, né? Você podia deixar aquela família e ia constituir uma outra família denominada espúria, né? Uma família que era baseada numa relação que hoje é chamada de união estável, mas que vivia às custas de outro casamento. Um absurdo, né? Como se você dificultar o divórcio fosse impedir que as pessoas deixassem de amar umas às outras e fossem viver suas vidas com outras pessoas. A busca da felicidade é um ímpeto do ser humano. Você pode morrer de amarrar leis querendo dizer que não vai ser feito assim, e vai ser feito assim. Então, mesmo quando não existia divórcio, as pessoas se separavam. É o caso aqui do Japão. Se dificulta o divórcio, mas as pessoas se separam ou desaparecem. Tem até acho que uma situação muito pior de vida para filhos e família que fica sem ter notícia daquela pessoa, porque o divórcio, se fosse mais simples e as pessoas simplesmente chegassem ali no cartório e se divorciassem, seria muito melhor. Aqui no Brasil, como eu disse, a gente caminha. Antigamente, se precisava primeiro de um processo de separação para depois se divorciar, já se avançou um pouco mais para isso, embora ainda exista esse processo mais longo. Mas não entendo, não quer viver, não quer, separa, acabou, não sei para que dificultar, eu burocratizar isso. Mas isso é tão forte então no Japão, essa pressão social é tão forte que as pessoas preferem sumir. Absurdo. Segundo o sociólogo Hiroki Nakamori, e ele pesquisa esse fenômeno Juhatsu há mais de 10 anos, deixa eu abrir aspas para aqui a opinião dele. No Japão é mais fácil desaparecer do que em outros países, porque a privacidade é algo que é protegido com unhas e dentes. Pessoas desaparecidas podem sacar dinheiro em caixas eletrônicos sem serem descobertas. Membros da família não podem acessar vídeos de câmeras de segurança que poderiam ter gravado seus entes queridos enquanto faziam aquele saque. Segundo ele, então, a polícia não pode intervir a menos que haja outro motivo, como um crime ou um acidente. Tudo que a família pode fazer é pagar caro a um detetive particular ou simplesmente esperar. Um absurdo, né? Você não tem nenhum fechamento daquela pessoa que saiu da sua vida. É tão importante quando alguém morre você acompanhar o sepultamento, por exemplo, para que você entenda que aquele capítulo acabou da sua vida, as memórias boas vão ficar, mas que não há mais como voltar. E se uma pessoa desaparece, você vive a esperar, a sua vida vive em compasso de espera, horrível, mas é feito assim. E quem fica para trás, claro que sofre muito, né? Uma mulher que conversou com a reportagem, que também preferiu não se identificar, obviamente, né? Ela falou sobre um filho dela de 22 anos que desapareceu sem contato algum, né? Ela até justifica, diz, ele ficou desempregado 2 vezes. Ele deve ter ficado muito triste com isso. Com a lei atual e sem dinheiro, tudo que posso fazer é verificar se meu filho está no necrotério. É tudo que me resta. Olha que coisa triste, né? Esse negócio de simplesmente desaparecer, né? De não dar uma notícia. Mas se você já pensou isso na sua vida, e certamente pensou, porque tem hora que a gente tá tão cheio das coisas, eu queria sumir do mundo. É bom saber que quem parte leva saudade, leva tristeza e leva arrependimento, né? Sugimoto, que é esse que a gente falou já desde o início aqui do podcast, ele deixou esposa e filhos na cidade pequena lá, que ele não queria tocar o negócio da família. E ele diz, aspas, tenho a sensação de que fiz algo errado. Ele disse que se arrepende de ter deixado a família, vive agora escondido numa região residencial de Tóquio, e que só o primeiro filho dele, de 13 anos, é quem sabe a verdade. E é interessante a maturidade desse garoto de 13 anos, que ele disse o seguinte,
O que o pai faz da vida é problema dele, não posso mudar isso. Olha a maturidade de um garoto, de uma criança, um pré-adolescente, né? Aqui no Brasil já é adolescente, 13 anos já é adolescente. Um adolescente de 13 anos com esse tipo de maturidade que o pai, por exemplo, não teve, né? Abandonou tudo e foi fazer uma outra vida. A empresa que fez a mudança, então, a mudança noturna, né, de Sugimoto, ela é comandada por uma mulher que ela mesma é uma Juhatsu. Há 17 anos ela também desapareceu da vida. Ela diz que tem vários clientes, vários tipos de clientes, que são pessoas que às vezes fogem de violência doméstica, outras que fazem isso por ego ou por interesse próprio. Ela diz que não julga ninguém e nunca diz, seu caso não é sério o suficiente, né? Todo mundo tem suas próprias angústias. Mas aí fica, há um mercado para explorar isso. Há pessoas que desejam fazer isso. No Japão é mais fácil, porque como a gente viu a questão de câmeras de segurança, né? A privacidade é muito protegida por lá e é difícil a família encontrar. Mas isso é uma solução, né? Algo que traz tanto sofrimento para todo mundo seria a solução. Eu entendo isso quando realmente você está passando por uma situação de violência. E aí sim, né? A gente tem casos de violência doméstica, infelizmente, que terminam apenas quando a vítima é assassinada. Então, esse tipo de desaparecimento para um caso desse, eu acho, infelizmente, é o que tem que ser feito. Já que não se consegue fazer o resto, que é conscientizar o criminoso de que ele não deve atuar assim, deve seguir com a vida dele, né? Ou prendê-lo de forma que ele não venha a prejudicar mais a vida em sociedade. Mas, de resto, eu acho que é sofrimento para todo mundo. A gente tem aqui os depoimentos de que quem fez ainda leva esse arrependimento, então não é bem essa a solução. Mas, como sempre, o mercado já dá um jeito de lhe ajudar até nisso, até nessa angústia que você tem de querer desaparecer. Pelo menos no Japão, acredito que não demora no resto do mundo. Pelo menos no Japão a gente tem empresas especializadas nesse desaparecimento. E é claro, existe gente pagando para desaparecer. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema. Bem diferente. Que revela muito do que a gente sente, das consequências do que a gente sente também. E de uma cultura diferente da nossa. Mostra até se vale a pena ou não. Renovo o convite, então, para o sábado que vem, 10 da manhã, sobre outros assuntos. E domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Bom fim de semana para todo mundo e até lá.